bem-vindo, galerinha do YouTube. Se inscreve no meu canal e deixa o seu like aqui embaixo. Tô brincando. Só para quebrar o gelo, porque nós somos adolescentes agora, né? Muito bem. Então, me foi dado a incumbência de lecionar a aula 8 para você. Cadê a sua revista? Cadê a sua revista? A revista? Eu quero todas as revistas aí agora. Vamos lá, então? A aula 8 vai falar sobre a atualidade dos dons espirituais. Bom, vamos lá. Existem algumas situações que eu gostaria de conversar com vocês. Eu queria que todos estivessem aqui, mas não podemos, né? Então, vamos tentar de uma forma bem despojada alcançar todos os conteúdos da aula, tentar interagir um pouco mesmo à distância e vamos tentar abranger o maior número de informações possíveis que tem na nossa revista. Eu sei que o tempo é bem curto, mas acho que dá pra gente fazer isso sim com muita propriedade. Vamos lá então. Os dons espirituais. O que é o dom espiritual? Eu vejo muitos adolescentes confundindo dom espiritual com fruto do espírito, tá? Embora exista sim uma coincidência aí. A coincidência está no número de dons e no número que forma a junção do fruto do Espírito. Quantos de vocês sabem quantos são os dons espirituais? Quantos sabem? Quero ver quantos sabem quais são os dons espirituais. Vamos lá então, vamos estudar. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 27, no versículo 7, fala sobre a manifestação dos dons. E eu gostaria de falar um pouco sobre os dons, um pouco sobre a característica de cada um dos dons, e também gostaria de falar um pouquinho sobre o fruto do Espírito, que eu acho que é bem importante. Então, a primeira coisa que eu preciso conversar com vocês aqui é sobre o que é exatamente o dom, né? Então, se você procurar o significado de dom, ele vai aparecer lá para alguns como presente, vai aparecer como oferta, como dádiva, ou seja, é aquilo que nós não merecemos, que vem atribuído da parte de Deus. Então, você provavelmente não mereça o que você vai ganhar, assim como eu não mereço o que eu vou ganhar, mas Deus nos dá infinitamente mais. O significado de dom é relacionado a presentear, a ganhar, a obter algo a mais sobre a sua vida, né? Então, eu fiz algumas anotações aqui, eu quero que, se você puder, pegar uma caneta e anotar também, eu acho bem importante, para você ter essas informações depois e talvez até compartilhar aí com o seu colega ou com outro adolescente da sua idade, com seus pais em casa, com outro professor da escola bíblica, ou até mesmo com qualquer amigo cristão, que eu acho bem importante você indagar as pessoas. Por que é importante a gente indagar? Quanto mais você indaga, mais você aprende. Mais indaga, mais aprende. Então, anote. Anote tudo no papel. Anote, ok? Então, vamos lá. Os dons espirituais, a diferença de dom e fruto e quantos são os dons. Eu não sei se vocês sabem, mas os dons, eles estão dispersados em 9. Então, vamos lá. Na página, deixa eu ver aqui, na página 60 do seu livro, ou do seu livro virtual, não sei como você está usando em casa, ele vai estar falando exatamente sobre isso e sobre a característica de cada um deles, tá? Então, dom é um presente, é uma dádiva. Tem na página 59, vai estar falando assim, uma descrição. Segundo o dicionário Wycliffe, dom quer dizer presente, dádiva ou oferta. O dom espiritual é uma manifestação do poder do Espírito Santo sobre a Igreja de Deus. A capacidade sobrenatural, carisma do Espírito e dos adolescentes cristãos desempenham a função do corpo de Cristo. Outra coisa interessante,
Eu vejo muitos adolescentes acharem que não precisam buscar os dons. Por que não precisar buscar os dons se você é tão cristão quanto uma criança, se você é tão cristão quanto um adulto, se você é tão cristão quanto um obreiro, se você é tão cristão quanto uma irmã do círculo de oração, se você é tão cristão quanto um idoso? Por que você não deve buscar o dom? Deve sim, deve, inclusive deve mesmo. Por quê? O dom do Espírito, como eles são vários dons, e nós somos corpo, a cada um é dado conforme a necessidade da parte de Deus. Então, aquilo que você recebe da parte de Deus vai fazendo de você um corpo dentro da igreja. Concorda comigo? Então, assim, cada um de nós temos um talento, um dom. O dom é espiritual, um dom é um a mais. Então, você recebe e nós somos uma engrenagem, nós nos tornamos um corpo, não perfeito. Porque perfeito só o nosso Deus. Embora devemos trabalhar para sermos perfeitos, mas não somos. Então, você deve sim buscar os dons espirituais, tá? Quantos são os dons? Quantos a composição do fruto do Espírito? Não, outra coisa bem importante. Não é frutos do Espírito, é um fruto só. Um fruto que agrupa, eu costumo usar o termo qualidade. Não é bem essa palavra, mas é uma forma com que eu consigo concluir essa situação para entender melhor o que é o fruto do Espírito. O fruto, ele é um só, com 9 composições. Então, é para confundir mesmo, né? Mas aí, fica a dica. Papel, caneta, livrinho da escola bíblica, anote. Bem importante, tá? Então, quantos são os dons? 9 dons. Bora lá estudar os dons, então, porque é bem importante. Vamos lá. Cadê? Vamos ler. Aqui, na página 59, ainda fala assim, ó. Bem aqui embaixo. Aqui que eu quero que você venha comigo. Nos dons espirituais. Os dons do Espírito. Aí ele vai falar assim, ó. Quando nos referimos aos dons espirituais, não mencionamos os talentos natural das pessoas. Por que ele está deixando isso bem claro? Porque o fruto trabalha de uma forma natural no caráter de cada um de nós. Agora, o dom não, ele vem direto de Deus e ele sempre traz algo sobrenatural. Então, vamos ler sobre o dom. Lá na página 60, tá, existe ali um conceito sobre os dons, tá? Ainda tem uma observação bem bacana lá que fala assim que é impossível conceituarmos a manifestação do Espírito Santo, né? E eu concordo, é muito difícil nós descrevermos o que é o desenvolver, o que é o agir do dom através do Espírito Santo. Eu acho isso bem difícil. Então, assim, ó, lá em Coríntios, capítulo 12, no versículo 7, fala: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Daí diz: porque a cada um é dada a medida mediante ao Espírito, a palavra da sabedoria. Então, existem algumas confusões, não só os adolescentes, tá? É bem comum com os adolescentes. Eu dei aula muitos anos com os adolescentes e eu notava que sempre que nós abordávamos essa situação, havia uma confusão. A confusão do quê? Todo mundo acha que os dons são paralelos e nem sempre são, tá? Então aqui existe uma explicação, espero que você tenha lido a tua revista, tá? Existe uma explicação, então ele vai falar lá sobre a palavra da sabedoria. E daí diz: o dom da sabedoria tem a ver com desvendar dos planos, o propósito e o caminho de Deus para realizar alguma coisa e que glorifique e edifique a vida das pessoas. Mas trata-se de uma sabedoria diretamente de Deus. Então veja, ó, também se relaciona a uma situação específica na vida de uma pessoa em que Deus concede a resposta ou conselhos pelos quais o raciocínio humano não poderia chegar. O que eu compreendo disso?
A palavra da sabedoria, ela é uma situação que, se eu não tiver o dom da sabedoria e você tiver o dom da sabedoria e uma terceira pessoa vier se aconselhar comigo e com você, com certeza você vai ter palavras que vêm direto ao encontro do coração dela que eu não vou ter. Isso é um dom. Esse é dom da palavra, o dom da palavra da sabedoria. Ou seja, as tuas palavras de sabedoria, dada por Deus como um dom, vai chegar até o coração daquela pessoa e vai dissolver aquela situação. E eu, sem o dom, com certeza, não vou ter o mesmo sucesso que você tendo o dom. Deu para entender? O próximo dom diz assim, palavra do conhecimento. Então, aqui no versículo fala, e o outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Então, alguns dizem assim, palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento não é a mesma coisa? Não. A palavra da sabedoria pode ser para aconselhamento, para uma conversa, para uma ministração, pode ser para uma palestra, pode ser para várias coisas. A palavra do conhecimento, ela vem direto aplicada ao ensino. Então, a palavra do conhecimento, você já reparou que às vezes nós estamos lendo a palavra? A minha irmã usa muito esse termo comigo e eu acho bem engraçado. Ela fala assim para mim, eu já li esse texto 4 vezes e não entendi. Como que você entendeu esse texto? Porque às vezes, não estou dizendo que eu tenho o dom da palavra do conhecimento, mas é muito similar a isso. Você vai ler, vai reler, e não vai compreender. E quem tem o dom de ensinar, o dom do conhecimento, se Deus te deu o dom do conhecimento, com certeza você não vai levar o mesmo tempo que aquela pessoa levou para aprender aquela mesma coisa. Com certeza aquilo vai entrar mais rápido na sua cabeça. Existem algumas pessoas que elas acham que elas não têm o dom do conhecimento. Outra coisa bem interessante para o adolescente, preguiça. Então, quebra a preguiça. Pega a tua Bíblia, entra no teu aplicativo da Bíblia e entra naqueles planos menores de 7 dias, de 5 dias, de 3 dias e começa a praticar. Se você for uma pessoa preguiçosa, os 3 dias vai passar rápido e você vai se motivar e você vai começar a pegar planos maiores até você pegar o plano da leitura inteira em 1 ano, que eu acho bem legal. Eu acho que todo cristão, independente de ser adolescente, criança, idoso, mulher, homem, obreiro, tem a obrigação de conhecer a palavra. Por quê? Porque o diabo não pode te enganar. E segundo, porque ele também conhece a palavra. Então ele pode usar a palavra para te enganar se você não conhecer a palavra. Então, bora conhecer a Bíblia, né? Tá, vamos lá. Então, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, fé. Karina, fé é um dom? Com certeza. A palavra está dizendo, né? Fé é um dom. Então, o outro mesmo espírito, a fé. A fé, ela pode ser usada como? Bom, aqui na lição ele fala, não se trata de fé que nos conduz à salvação, ou seja, o ato de ter fé e se entregar a Jesus, não é isso que eles estão falando aqui. Mas uma fé sobrenatural, especial trazida do Espírito Santo para capacitar os crentes na pregação do Evangelho. Ou seja, para ser um missionário precisa ter fé. Nós fomos missionários, eu tenho esse privilégio. Então, para fazer determinadas coisas lá, eu precisava usar a fé, ou seja, eu precisava usar o dom da fé. Senão, com certeza eu não ia ter sucesso. Por exemplo, não falar bem a língua local do lugar onde eu estou e ter certeza de que a pessoa vai entender o que eu estou falando. Existiram alguns cultos que nós participamos quando nós estávamos no Japão, que nós terminávamos o culto e perguntávamos para aquela japonesa, você entendeu alguma coisa que foi pregada aqui? E ela falou não. E eu perguntei, mas por que você ficou até o final do culto? Ela falou assim, porque alguma coisa dentro de mim, aquela palavra entrou dentro de mim. Ela não entendeu a palavra, por fé. A minha fé pregando, a fé do meu marido pregando, ou qualquer outro dos irmãos que estavam lá pregando, cantando, e ela recebendo. Então, isso é dom. Então, a palavra da sabedoria não é a mesma coisa da palavra do conhecimento, e também não é a mesma coisa que fé. Terceiro dom. O quarto dom
o dom de curar. Existe... e o próximo deles também torna-se uma confusão para a maioria não só dos adolescentes, tá? Eu uso esse termo de adolescente por quê? Porque na época que nós estamos na adolescência, nós costumamos estudar e nos questionar muito mais. E eu acho que o adolescente, ele tem muito mais dúvida do que qualquer outra idade. E eu acho bem legal você perguntar agora, tá? Pergunte pro seu pai, pergunte pra sua mãe, pergunte pro seu líder, pergunte pro seu irmão mais velho, converse com o seu amigo. Não converse com um mundano sobre isso, porque ele com certeza não vai ter alguma coisa para te passar. Mas temos coordenadores de escola bíblica, temos professores de escola bíblica, temos pais, temos mães, temos irmãos mais velhos, temos líderes de jovens, temos a área do aconselhamento, tem o setor de casais. Todos esses setores podem te ajudar. Então é bem importante que você pergunte para a pessoa certa, claro, mas pergunte, tá? Sempre. Então, cura divina. A cura divina são os dons para curar de todas as sortes de enfermidades das pessoas por meio divino, sobrenatural. Quem nunca viu na igreja, ou pelo menos um vídeo de alguém sendo curado? Eu acho que é difícil, né? Todo mundo já deve ter visto algum vídeo assim de alguém recebendo a cura. Então, como acontece? Da parte de Deus. É dom, é da parte de Deus. Deus cura quem Ele quer. Outra coisa importante. Se você tiver o dom, Deus não tem que necessariamente curar todo mundo que você ora, tá? Então, não se frustre com isso. Deus cura quem Ele quer. Cada um de nós tem um propósito diferente. Um é uma coisa, outro é outra. A palavra ainda fala que uns foram chamados para apóstolos, outros para evangelistas. Por que a palavra quer dizer isso? Que cada um foi chamado para fazer uma coisa. Então, às vezes, o propósito de Deus não é curar aquela pessoa. Às vezes, o propósito de Deus está ensinando aquela pessoa através daquela enfermidade. Então, não seja o momento de curar. Ou talvez ela cure lá na frente. Ou talvez a cura aqui gere outras situações que sejam benéficas para aquilo que Deus quer trabalhar. Então, é bem importante a gente não questionar Deus, tá? Então, se você tem um histórico de alguém que você orou e não foi curado, e você tem o dom de cura, não fique frustrado. Deus cura quem Ele quer. O dom é dele, não é teu, tá? Ele dá para você, mas quem opera é Deus. É bem importante. Anota, tá? Anota tudo. Então, cura divina, milagres e operação de maravilhas. Eu tinha uma dúvida muito cruel sobre milagres e operação de maravilhas. Não é a mesma coisa? Em tese, não. Vamos lá. Na página 61, tem a continuação lá, tá? Se você tiver dúvida, pega a tua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 a seguir. Então lá, milagres e operação de maravilhas. Refere-se a uma diversidade de manifestações sobrenaturais de Deus. Essas manifestações interferem nas leis da natureza. São atos poderosos e divinos que revelam o reino e a superioridade de Deus. Ou seja, maravilhas e operações de milagres. Pode ser em qualquer situação. Eu não sei se encaixa bem aqui, mas eu acho que sim. Quando nós estávamos no Japão, eu lembro que ia passar um taifu muito grande lá. Um taifu é um furacão. E eu lembro bem que aquela japonesa que aceitou Jesus falou assim para mim: se eu orar, esse milagre pode acontecer e esse vendaval que vai passar pode desviar para uma outra área e cair dentro do mar? Eu falei, pode. De verdade, eu não estava acreditando muito, porque japonês dificilmente erra, né, nas suas previsões. Mas eu falei que podia. E ela orou. E aconteceu o quê? Pela primeira vez a gente viu ele desviar e ele cair exatamente onde ela pediu, no mar. Então, é milagre e operação de maravilhas. Deus agiu no sobrenatural, interviu na natureza e atendeu a oração dela. Então, os dons adolescentes, eles são extremamente importantes dentro da igreja. Extremamente importantes. E todos nós temos que ter. Se você tiver consciência hoje de que é bem importante você ter os dons, e quanto mais dons possíveis, quantos dons eu posso ter? Quantos Deus quiser te dar. Quantos você buscar. Você pode buscar todos eles. Eu conheci um rapaz uma vez que ele falou assim para mim,
não sei se era verdade, né? Eu era bem adolescente quando eu ouvi isso. Ele falou, ó, dos 9 dons eu só não tenho 2. Eu não sei se ele falou a verdade, mas existia nele uma verdade que eu via, a busca. Então, se você não buscar, você nunca vai ter. Você precisa buscar. Então, busque os dons espirituais. Vamos recapitular? Palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, a fé, curas divinas, milagres e operação de maravilhas, profecia. E aqui eu vejo que muitos adolescentes têm dúvidas. Muitos. Profecia. O que é profecia, irmã querida? Ai, Deus usou alguém para falar comigo em profecia. Ah, é? Aham. E como que foi? Deixa eu deixar bem claro aqui uma informação para você. A profecia é quando Deus usa a sua boca para falar. Então, Deus não fala pelo teu pensamento. Ele fala o que Ele quer falar. Você não domina a sua boca. Ele usa você naquele momento. Você é um canal. Por que eu estou afirmando isso? Porque eu tenho o dom de profecia. Então, quando Deus me dá a profecia, eu não sei o que eu tenho que falar. As palavras vêm, saem da minha boca, direcionam a uma determinada pessoa e aquilo é entregue. Não é eu que formulo aquilo na minha cabeça, não é nada emocional, não acontece por forma de emoção. Então, o aconselhamento, tem que tomar muito cuidado. Aqui a gente falou sobre a palavra da sabedoria, e quando alguém é usado por Deus para aconselhar, né? Então tome muito cuidado, tá? Para não se levar pelo emocional, para não fazer o que for incorreto. Então, a profecia é o próprio Deus falando através da sua vida, ok? Temos mais 2 e eu quero falar brevemente, rapidamente sobre o fruto do Espírito e nós vamos encerrar a aula, ok? Discernimento de Espírito. Então, esse é um dos principais que você tem que buscar. Por quê? Porque o discernimento, a gente vê muitos movimentos acontecendo na igreja, né? E algumas pessoas se questionam, mas aquela pessoa pulou, aquela pessoa fez assim, aquela pessoa fez assado, aquela pessoa rodopiou. Era Deus? Por que não era? Se a pessoa se alegrou muito no Espírito, ela pode ter recebido da parte de Deus, sim. Agora, se você buscar o discernimento, Deus vai esclarecer na tua mente se aquilo ali provém de Deus, se aquilo ali provém do diabo, se aquilo ali provém do ser humano. Porque existe um excesso. A palavra diz que o Espírito é sujeito ao profeta, que é eu e você. Então, se você fizer corretamente e tiver o discernimento, se Deus te der a profecia, você vai entregar só o que Ele mandar, você não vai acrescentar nada. Se Ele te der a palavra do conhecimento e você tiver discernimento, você vai entregar só a palavra do conhecimento. Se você tiver a palavra de sabedoria, você vai entregar a palavra de sabedoria. Está vendo a diferença que é ter o discernimento? Bem importante. Busca o discernimento. E variedade de línguas. É quando Deus te dá uma variedade de línguas que você não conhece, que não provém de você, que não é característica tua humana e que você vai falar. Então, são 9 os dons. Vamos recapitular bem rápido e vamos pular para a última fase e vamos encerrar a nossa aula. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, a fé, cura divina, milagres e operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, bem importante. Passa o marca-texto aí na sua Bíblia. E variedade de língua. Sabe por que eu falei passo marca-texto? É bem importante, tá? Porque aí você não vai esquecer. Quando você procurar, você vai achar com mais facilidade. Anote tudo, porque o que você fala e o que você escreve, você não esquece, tá bom? E falando do fruto do Espírito, Gálatas, corre lá comigo. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. E o fruto do Espírito é amor, paz. Amor, alegria, paz. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, perceba que são características de caráter. Então, há características humanas. Então, o fruto do Espírito é para moldar você como ser humano. Grifa também lá na sua Bíblia e repete ele e ora e pede ele com força para Deus, porque você precisa dele. Porque para você ser um bom cristão,
A introdução é essa aqui, tá? Gente, obrigada. Espero que vocês tenham aprendido. Desculpa porque nós tivemos que correr por causa do tempo, mas eu tô muito feliz aí de fazer parte dessa equipe junto com vocês, tá? Fiquem com Deus e dá o like. Tô brincando. Leiam a Bíblia. Leia a Bíblia.